O Ronaldo veio aqui para falar sobre o ataque hacker gravíssimo que a Polícia Federal vai investigar, mas já que a gente está falando sobre isso, eu só queria um pitaquinho muito rápido, Ronaldo, sobre essa situação do uso dos vídeos de inteligência artificial, porque as pessoas estão discutindo muito isso, né? Quer dizer, o PT resolve criar esses vídeos de inteligência artificial, os pobres e os ricos criados por inteligência artificial para melhorar a comunicação. É uma boa sacada ou você acha que é um tiro no pé? Olha, Fabiola, do ponto de vista de comunicação, é uma boa sacada, porque esses vídeos hoje eles chamam atenção, né? Então, quando você cria uma coisa nova com inteligência artificial, as pessoas falam sobre ela não só sobre o assunto que ela fala, mas também pela forma como o vídeo foi criado. Então, acaba ajudando no processo de viralização. Talvez daqui a um ano, você criar um vídeo com inteligência artificial não tenha a menor graça, as pessoas não vão prestar mais atenção na forma, mas no conteúdo. Mas conseguiram sim um belo destaque e mostra como a inteligência artificial está sendo usada principalmente para propaganda, né? Ela virou uma ferramenta que está sendo instrumentalizada para fazer propaganda, seja de um produto, de um serviço, e agora a gente está vendo no Brasil propaganda política também feita com essa tecnologia. Bom, vamos para a sua pauta então, Ronaldo. Obrigada. Achei legal ouvir você sobre isso, já que você tem pesquisado bastante sobre a inteligência artificial. Mas o assunto é extremamente sério e o Ronaldo também é advogado, atua também nessa área. Hoje a gente está acompanhando essa notícia de que a Polícia Federal abriu inquérito para investigar um ataque hacker a sistemas de instituições financeiras. Essa ação foi feita por meio de uma empresa que presta serviços tecnológicos e conecta essas instituições ao Banco Central. O que aconteceu foi justamente que essa empresa, que é a CEIM Software, não sei se pronuncia dessa maneira, permitiu o acesso indevido a contas reserva de pelo menos 6 instituições financeiras, grandes instituições. Os serviços da prestadora de serviços foram retomados hoje, depois de uma autorização do Banco Central. O ataque foi de pelo menos 800 milhões de reais, segundo a apuração da imprensa. Isso foi divulgado pelo jornal Estado de São Paulo. E já é considerado um dos maiores do setor financeiro brasileiro. Fontes do mercado estimam que o prejuízo pode chegar a 1 bilhão de reais. E essas fontes afirmam que é um alerta severo para bancos e para todas as empresas de tecnologia na segurança digital. E as pessoas estão um pouco apavoradas com isso quando a gente vê esse valor, né, Ronaldo? Qual é a garantia de que as pessoas não foram afetadas? Ou será que foram? Então, Fabiola, esse é talvez o maior ataque digital e ele é especialmente preocupante porque ele vai diretamente no sistema brasileiro de pagamentos, né? Então, o sistema ele foi afetado porque o bandido ele conseguiu chegar nas chamadas contas reserva, que são contas que são mantidas pelo próprio Banco Central, né? As instituições financeiras colocam essas contas lá e elas são responsáveis por realizar os pagamentos. Quando você manda um dinheiro de uma pessoa para outra, a sua conta bancária ela é uma abstração, porque quem manda o dinheiro mesmo é a conta da instituição financeira que está lá no Banco Central, que é essa conta reserva, que ao final dali da compensação vê o quanto que ela recebeu e o quanto que ela tem que pagar para os outros, faz essa compensação e faz as transferências, tá? Então, o que foi atingido, né, por meio dessa empresa terceirizada, né, que presta um serviço acessório ao sistema brasileiro de pagamentos, foi o coração do sistema financeiro, tá? Por isso que eu me preocupo bastante com o que aconteceu. Essas contas, elas operam volumes muito grandes de dinheiro. Um indivíduo, né, pessoa física, que tentar transferir 800 milhões de reais, ele não vai conseguir, não existe você fazer isso do ponto de vista da pessoa física. O atacante, ele foi lá no núcleo do sistema e conseguiu fazer uma transferência, ou melhor, várias transferências, né, com um volume extraordinário de dinheiro. Então, tem que ficar de olho e o vetor foi roubo de credencial, tá? O bandido ele conseguiu credenciais dessa empresa que tinham poderes para operar transações dessa magnitude. Esse caso ele é
preocupante. O sistema brasileiro, ele é um sistema seguro, tá? Não é comum que isso aconteça, mas a gente precisa aprender algumas lições com esse caso aí que a gente está vendo. Ronaldo, bom dia. Tem um ponto interessante, puxando por essa história desse roubo, né, multimilionário, bilionário talvez. Uma coisa que a gente tem visto nas redes sociais é muita gente, como a Fabíola colocou, mas isso aí atinge a gente, vai chegar a gente. E eu lembro, inclusive, que teve uma pesquisa no ano passado da Folha, com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostrando que explodiu, também aumentou muito o número de crimes digitais, né? Ou seja, os bandidos não arrombam mais a porta das pessoas. É claro, arrombam, mas não como antes, né? Mas entram através de redes sociais, aplicativos de mensagens, e-mail, de falhas, assim, e as pessoas acabam perdendo dinheiro. A gente está vendo, na sua avaliação, a gente está vendo uma mudança na sociedade, estamos vivendo um momento em que os furtos vão acontecer, a maioria deles, todos por bits e bytes? Sakamoto, sua pergunta é ótima, tá? O Brasil virou o paraíso dos golpes, né? A gente está vendo os golpes acontecendo agora de forma massiva, muitas vezes eles chegam pelo WhatsApp e é difícil a gente encontrar alguém que não conheça alguém que já caiu em um golpe de internet, ou talvez a própria pessoa, talvez alguns aqui que estão aqui conversando conosco e nos ouvindo, com certeza já devem ter sido vítimas. E isso é um sintoma de um problema maior, que é o fato que o Brasil hoje não tem uma identidade robusta, né? O nosso sistema de identificação que a gente usa hoje, o RG, o CPF, esse sistema ele não é mais adequado para o mundo digital. Esse sistema ele faliu, tá? Para fins de transações digitais, que são, aliás, o centro, né, da vida contemporânea. Então, por exemplo, esse ataque a essa empresa de software foi exatamente nisso. Ele fez com que a identidade da pessoa que se logou lá no sistema da empresa, ela fosse comprovada de uma forma errada. A pessoa roubou a identidade de outra para entrar no sistema com as autorizações que permitiam movimentar esses fundos, e aí operou os fundos e deu no que deu, né? Um prejuízo de provavelmente R$1 bilhão de reais. Então, para resolver esse problema, você precisa de mais polícia, mais capacidade de investigação, tá? Mas não adianta tampar o sol com a peneira. Para resolver isso, você tem que ir na raiz. Você tem que cuidar da questão de cibersegurança como uma questão estrutural e tem que resolver o problema da falência das identidades no Brasil. Até isso ser resolvido, a gente vai lidar com as consequências. Mas, para resolver de verdade, a gente tinha que lidar com a raiz do problema, que, ao meu ver, passa por essa questão, tá? Ronaldo, a Polícia Federal entrou nesse caso, né? Um ataque hacker contra por meio dessa empresa, né? Essa CIM Software. O que eu queria lhe perguntar, você está falando, o sistema de identificação, o sistema de checagem de identidade está falido. O que eu queria saber de você é, à luz das informações de que a gente dispõe, um tipo de ataque como esse é rastreável? A polícia vai chegar no criminoso ou ele consegue apagar as digitais, assim como entra subrepticiamente num sistema com tantos recursos, com tanto dinheiro? Josias, ótima questão, tá? É rastreável, sim, mas depende do nível de sofisticação do hacker. E aqui a gente parece estar lidando com um ataque muito sofisticado, tá? Isso aqui não é algo que foi feito do dia para a noite. Isso aqui envolveu um planejamento muito cauteloso e se o bandido tiver usado medidas para ocultar os seus passos, né? Então usar, por exemplo, mascaramentos ali na forma como ele acessou os computadores e assim por diante, muitas vezes a forma de rastrear ela fica dificultada, tá? Então a Polícia Federal ela tem condições de olhar, porque no digital você deixa assim rastros, mas dependendo da sofisticação do atacante, e tudo indica que nesse caso
é um atacante sofisticado, vai ser difícil de ir atrás. Um dos jeitos de você encontrar a pessoa é o famoso follow the money, né? Que é siga o dinheiro, né? Procure para ver onde é que ele foi. E aí, curiosamente, o bandido ele transformou o dinheiro roubado em cripto, né? Ele converteu esse dinheiro em moedas digitais, e essas moedas digitais também são rastreáveis. Então vai ser muito importante agora não só olhar de onde ele veio, o bandido, mas também para onde ele foi, para onde que esse dinheiro está sendo enviado a partir de agora. É um trabalho de investigação que envolve inteligência e envolve capacitação técnica, que é algo que o Brasil tem, mas não tem em abundância, tá? Tem de forma limitada. Então, dependendo da sofisticação do bandido, pode ser difícil de investigar. Uma dúvida, Hellis, que eu tenho aqui é: nós estamos partindo do pressuposto que é tudo digital aqui. Se não pode haver um fator analógico nesse crime, porque nós estamos supondo que os bandidos fraudaram o sistema de identificação, roubaram a imagem de alguém para entrar nesse cofre digital. Não pode haver também, não existe a hipótese de haver como disse, um fator analógico? O bandido se entendeu com alguém que dispõe de identidade para entrar e entrou dessa maneira, por meio da cessão da identidade? Josias, isso é altamente provável, tá? Então, por exemplo, alguém dentro da empresa, né, que combinou com os bandidos de ceder esses acessos de segurança. Isso acontece e não estou dizendo que é o que aconteceu aqui, né? A gente precisa investigar, mas esse é um vetor de ataque. Mais do que isso, tá? Às vezes a gente pensa que o atacante usou um vírus ou explorou ali uma falha de segurança muito técnica, e às vezes não é nada disso. Simplesmente o atacante descobriu quem eram as pessoas responsáveis por aquelas credenciais e atacou essas pessoas com engenharia social. O que significa isso? Mandou, por exemplo, um e-mail dizendo assim: olha só, promoção, clique aqui que você vai ganhar um desconto na loja XYZ. A pessoa vai lá, clica, eventualmente até baixa alguma coisa no computador e, de repente, o computador da pessoa está nas mãos do bandido. E é justamente a pessoa que tem aquelas credenciais, né? Então, muitos dos ataques que a gente vê hoje são por engenharia social. É um e-mail que você recebe, às vezes até o bandido dizendo que é da sua família, que é o seu chefe, que é alguém que você conhece, ou uma loja que você quer comprar algum produto, e aí você olha para aquilo, acha que é verdade, clica e, de repente, o seu computador está dominado. Nossa. E no seu computador tem credenciais de acesso, o bandido usa essas credenciais e faz um estrago desse tamanho.